Todos. Me chamo Silvio César Ferreira Feliciano, sou aluno do segundo período do curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pertenço ao Polo de Gravatá e como atividade proposta para a segunda VA, ficou elucidado que pudéssemos escolher entre a semana 7, 8 e 9, e dentro dessas semanas a gente pudesse tirar algo específico. Então, sendo assim, a semana que eu escolhi foi a semana número 8, que discutia sobre a África e o imperialismo europeu. Porém, como eu tenho que escolher algo específico para a temática, eu optei pelo darwinismo social e o racismo na população negra. Então, essa temática cai muito bem com a minha problemática, porque eu decidi fazer uma ponte sobre o capítulo 2, né, que fala sobre esse imperialismo europeu, sobre a África também, fazendo uma ponte com a sociedade brasileira, porque a maioria da população brasileira é formada por negros, a maioria dos alunos que frequentam as escolas públicas são formados também por negros, então a problemática seria quais as consequências do darwinismo social para o âmbito brasileiro. E para trabalhar com essa problemática, temos referenciais como Francis Silva 2018, Domingues, Sá e Glick, que vem falar sobre a recepção do darwinismo no Brasil. Temos Nunes 2012, que vem falar sobre o darwinismo social e o antissemitismo. Bom, então falando sobre o darwinismo social, primeiro temos que lembrar de Charles Darwin, né, com a teoria do evolucionismo, que é uma teoria que vem falar sobre a evolução das espécies. Então, durante o século XIX, que era o mesmo período que Charles Darwin estava desenvolvendo essa teoria da evolução, do evolucionismo, alguns teóricos, podemos colocar esses teóricos do campo social, eles pegaram essa teoria de Darwin e fizeram o que podemos dizer de uma adaptação, em que eles colocaram o quê? Colocaram o homem branco, industrializado, civilizado, como um modelo de perfeição, como um modelo de evolução. E que somente esses homens brancos, europeus, civilizados, industrializados, eles eram capazes de construir grandes impérios e grandes nações. No primeiro slide, nós temos aí uma imagem que vem retratar justamente sobre isso, sobre esse darwinismo social, em que mostra, de um lado, dois campos de batalha. De um lado, uma mulher branca com a bandeira com o nome civilização, ao lado dela, pessoas brancas com armas na mão atacando o quê? Uma população negra que leva uma bandeira com o nome barbárie. E podemos observar que aos pés da civilização já se encontra o quê? Pessoas negras mortas, aí feridas com as armas. Já podemos entender daí que o darwinismo social, segundo Francis Silva, seria um argumento ideológico usado para explicar a superioridade racial e a divisão da sociedade em subgrupos, com características diferentes, defensor da eugenia, do aperfeiçoamento da raça. O darwinismo social foi adaptado da teoria da evolução de Darwin, afirmando que somente o mais forte estaria apto para sobreviver. Sendo assim, este consecutivamente seria superior. Então, essa imagem retrata justamente isso, em que a população negra está sendo dizimada por ela não ser uma raça superior. E quais são, gente? O que acaba acontecendo com isso? Que o darwinismo social ele vem surgir como uma justificativa para o imperialismo, para que as nações europeias, principalmente França e Inglaterra, queriam fazer em nações do continente africano. E isso a gente viu na disciplina de História e Cultura da África, em que o professor nos disponibilizou um material bem interessante, um livro que se chama História Geral da África, que mostra justamente isso, a interferência da Europa na África, em que somente com a ajuda desses países desenvolvidos, né, é que as nações africanas elas poderiam alcançar esse suposto desenvolvimento, essa suposta evolução. E daí é que vem surgir, né, questionamentos para o século XIX, questionamentos para o século XX, como é o caso da eugenia. E no caso do Brasil, eu fiz justamente essa ponte com a situação brasileira, é o caso do racismo. Podemos focar também nesse material as questões do imperialismo, holocausto, questões totalitárias, como nazismo, como fascismo. Então, resumindo, o darwinismo social, ele coloca o homem branco
como o ser mais evoluído e que as outras etnias, né, elas não seriam capazes de se desenvolver sem a ajuda desses europeus. Então, é necessário ficar bem claro que Darwin, ele não teve nada a ver com o darwinismo social, mas assim, teóricos como Spencer na Inglaterra, Silvio Romero aqui no Brasil. Então, o darwinismo, ele teve sim inúmeras influências no século XIX, no século XX, mas suas raízes são profundas e a gente pode ver essas influências até hoje. E daí que surge a minha problemática, ou seja, quais as consequências do darwinismo social no âmbito brasileiro? São inúmeras, né? A gente pode selecionar inúmeras consequências. Mas aqui eu selecionei a abertura para as teorias raciais no Brasil. Então, o darwinismo social possibilitou uma abertura para as teorias raciais no Brasil, como a teoria do branqueamento, por exemplo, que trouxe inúmeras consequências. Consequências essas que podemos ver com a propagação de estereótipos, preconceitos, piadas racistas, discriminação, por exemplo, contra os cortes de cabelos ou penteados afro, como Black Power, tanto para meninas quanto para meninos negros. Podemos também perceber a intolerância religiosa, principalmente praticada contra as religiões de matrizes africanas. Mas tudo isso pode sim ser combatido se começarmos a valorizar as diferentes culturas. Que a escola ela tem um papel ativo justamente nisso, de mostrar a cultura africana, de mostrar a cultura afro-brasileira, que comece a nutrir o espírito de tolerância para que práticas como racismo e o bullying, que são muito comuns nas escolas brasileiras, ela ceda espaço para a conscientização e principalmente para a valorização da autoestima de crianças negras que estão presentes aí em nossa sociedade.